E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de química e vamos estudar volume parcial, densidade aparente e massa aparente de um gás. Se você lembra das aulas anteriores de fração molar e de pressão parcial, essa aula nada mais é do que uma continuidade delas. Então, vamos à aula. Volume parcial. O volume total de uma mistura gasosa é igual à soma dos volumes parciais dos gases que a compõem. Está dito aqui em cima, está sendo resumido aqui embaixo. Ó. Volume total é igual à soma dos volumes parciais os volumes parciais dos gases que compõem essa mistura. Que nada mais é que, se você assistiu lá às aulas de fração molar e de pressão parcial, a dedução para chegar no volume parcial é a mesma coisa. A gente está falando sempre da mesma coisa, só que com unidades diferentes. Por exemplo, pressão lá estava medida, a unidade a gente mediu com ATM, fração molar a gente mediu, na verdade, a fração molar ela não vai ter unidade, né? Ela é adimensional, mas aqui é só uma variação, a gente está falando da mesma coisa, variando apenas as unidades. Aqui, ó, volume. Por exemplo, no primeiro recipiente aqui, a gente tem lá, se você lembrar das aulas anteriores, tem um recipiente, vai ter um número de mols lá dentro, esse recipiente tem um volume. Então, ó, aplicando a equação aqui de Clapeyron, você vai ter que volume inicial vezes a pressão é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Só uma forma bonita de dizer, né, essa equação, né? Aqui, ó. Beleza. A gente faz isso para o primeiro recipiente, para o segundo recipiente e para o terceiro recipiente. Tá, tudo bem. Mantendo a pressão constante em todos eles. Então, ó, no final, se você somar todos esses valores, você vai ter o quê? O somatório dos volumes. Volume inicial, volume 1 mais volume 2 mais volume 3. E depois você vai ter o somatório dos números de mols. Isso é representado como VT, volume total, e NT, número de mols total. Beleza. Dividindo a equação 1, que é V1 vezes a pressão, por essa equação aqui, que eu vou chamar ela de 4, dividindo a equação 1 pela equação 4, você vai ter o quê? Se a pressão permanece constante, você pode simplificar as pressões. Se RT é constante, simplifica também. Vai sobrar o que para a gente? Que volume dividido por volume total, volume do gás dividido pelo volume total, é igual a número de mols do gás dividido pelo número de mols total. E se você lembrar novamente das aulas anteriores, lá a gente deduziu que o quê? Que a gente fez a conta envolvendo número de mols e pressão. Que o número de mols de um gás dividido pelo número total de mols, é igual à pressão do gás e a pressão total do gás. E observe aqui, ó, a relação que a gente achou com volume. Número de mols de um gás dividido pelo número de mols total de um gás. Vou marcar isso aqui, ó. Marquei aqui. Vou marcar aqui, ó. É a mesma coisa. Então quer dizer que essas três coisas aqui, ó, elas vão ser iguais. O volume de um gás dividido pelo volume total é igual o número de mols de um gás dividido pelo número de mols total, que vai ser igual também à pressão desse gás dividido pela pressão total, que é o que está escrito aqui do outro lado. Estão percebendo a recursividade? A gente está falando sempre, quase sempre as mesmas coisas. Eu espero que você esteja prestando atenção nisso. Vamos a um exercício, para ver se vocês compreenderam bem o que a gente está dizendo aqui. Olha, na câmara de combustão de um motor, uma mistura gasosa de 2,2,4-trimetilpentano e ar, na proporção, respectivamente, de 4 volumes para 276 volumes, é submetida a uma pressão de 28 atm, antes de reagir sobre a ação da faísca, que é produzida pelaquela velhinha aqui, né? Essa velhinha. Calcule a pressão parcial de oxigênio nessa mistura. Tá? E aqui ele dá os dados, fornece os dados, ele fala aqui o quê?
considerando que o ar tem 20% em quantidade de matéria de oxigênio. Beleza. O que a gente vai fazer? Ele quer a pressão parcial do oxigênio, ou seja, a pressão parcial do oxigênio dividido pela pressão total é igual ao número de mols do O2 dividido pelo número de mols total, que também pode ser igual ao volume de O2 dividido pelo volume total. Qual dessas duas relações aqui você acha melhor usar? Número de mols ou volume? Vou voltar aqui em cima para você dar uma olhada. Ó. O que ele deu para a gente aqui foi o volume. Ó. 4 volumes de 2,2,4-trimetilpentano e ar. E 276 volumes de ar. Então, é melhor você usar essa relação aqui, ó, que a pressão parcial do O2 dividido pela pressão total é igual ao volume do O2 dividido pelo volume total. E essa aqui, você ignora ela. Você usa essa igualdade aqui, ó, que esse primeiro é igual a esse segundo, esse terceiro. Vamos apagar aqui. Ter espaço, senão a gente vai espaço para resolver. Só para mostrar aqui para vocês qual relação que a gente vai utilizar. Então, a pressão parcial do O2 dividido pela pressão total é igual ao volume do O2. Beleza. A gente tem o quê? A pressão do O2, a pressão total vai ser de quanto? Ele fornece para a gente, ó, 28 atms. Ela aqui, ó. Aqui. 28 atm. O volume de O2 a gente vai achar. E o volume total, deixa eu escrever aqui no cantinho. Aqui, ó. O volume total, ele é a soma do volume de ar com 2,2,4-trimetilpentano. É 4 mais 276. 4 mais 276. Isso aqui vai dar 280 volumes. Beleza. Esse aqui, ó. O volume de ar é 276. O volume do gás que está lá dentro é de 4. Então, a gente tem o volume total que é de 280. Agora, só falta calcular o volume do O2. Mas olha o dado que a questão fornece aqui. Ó. Considerando que o ar tem 20% em quantidade de matéria de oxigênio. Então, quer dizer que qual que é o volume do ar? 276. Então, quer dizer que o volume de O2 vai ser igual a 20% do volume total, que é de 276. Isso aqui vai ficar 1/5 vezes 276. Isso vai dar quanto? 276 dividido por 5. Vai dar 55,2 volumes. Então, vou substituir aqui agora e encontrar a pressão parcial do O2. 28 atm vai ser igual a quanto? 55,2 dividido por 280. Isso aqui vai implicar que a pressão do O2 vai ser igual. Só passar esse 28 multiplicando 55,2 e dividir por 280. Isso vai dar uma pressão parcial de 5,52 atm. Encontramos a pressão do gás oxigênio dentro desse motor. Agora, vamos continuar. Densidade aparente. Tá. Olha que chique esse balão voando. O aumento da temperatura diminui a densidade do ar. Bacana. Vamos à dedução da fórmula da densidade. Olha, PV é igual a nRT. Densidade de um gás. Densidade aparente de um gás. Esse N aqui é o número de mols. O número de mols é calculado como a massa dividido pela massa molar. A massa da substância dividido pela massa
massa molar da respectiva substância. Então, vou fazer essa substituição aqui, ó. Chamar essa de equação 1, equação 2. Vou substituir a equação 2 na equação 1. O que vai restar para a gente aqui? Que PV é igual a M dividido pela massa molar, R vezes T. Isso aqui vai implicar aqui o que para a gente? Que P vezes a massa molar dividido por RT, ou a massa dividido pelo volume. E o que é massa dividido por volume? Essa definição de massa sobre volume. Isso é densidade. Rho. Chama ela de Rho. É a densidade. Ou seja, Rho, que é a densidade, é igual a pressão vezes a massa aparente dividido por R vezes T. Então tá aí deduzido a equação da densidade para vocês. E, por exemplo, essa informação que está aqui embaixo, aqui, ó, desse balão, dessa figura. O aumento da temperatura diminui a densidade do ar. Chique esse balão aí voando. Por exemplo, a densidade, a massa, dividido por volume. Quando o ar é aquecido, ele expande. Então quer dizer que seu volume aumenta. Mantendo a massa constante, a densidade diminui. Então, essa densidade ela vai diminuir ao ponto que a densidade do ar ela vai ser maior que a densidade desse balão aí, ó. Sendo assim, o que vai acontecer? Esse balão começa a subir. É o mesmo que isso aqui. Vai acontecer isso aqui, ó. O balão tem um peso P para cima da puxa. Por quê? Porque o ar é um fluido. Quando acontece esse desequilíbrio aqui, ó, que é causado pelo aumento da temperatura e, consequentemente, o aumento do volume, a densidade do ar que está ali dentro do balão, ela acaba sendo menor do que a densidade do ar. Então, vai surgir uma força resultante aqui para cima, alfa. Então, esse balão vai subir. E para controlar, né, a subida ou a descida dele, você pode controlar com a temperatura ali, né? Chique demais, né? Fechei. Quer desmanchar? Então está aqui deduzida a fórmula da densidade. Agora, massa aparente. O que é a massa aparente? Massa aparente nada mais é do que, olha, eu separei aqui, esse M1 e esse M2, eles são as massas molares das substâncias. As massas molares das substâncias. E o que é a X1 e X2, que eu deixei separado ali, ó. X1 e X2, eles são os valores percentuais das substâncias. Então, o que a gente pode pensar aqui, ó? Beleza. Se eu te fornecer as massas molares das substâncias e te fornecer os valores percentuais dela, você consegue calcular a massa aparente. A massa aparente nada mais é do que uma média ponderada, né? Então, vamos a um exercício aqui para ver se a compreensão, a explicação fica mais clara. Considerando o ar seco e não poluído, constituído de 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de argônio em volume, calcule a massa molar aparente do ar atmosférico nessas condições e, em seguida, calcule sua densidade aparente. Beleza. Aqui ele fornece para a gente os valores de pressão e de temperatura para a gente calcular a densidade. Então, vamos calcular a massa aparente. Vamos lá. A massa aparente vai ficar igual. Vou pegar lá os dados. A massa molar, inicialmente, que ele deu do oxigênio, que é 32 gramas. 32 vezes 21%, que é a quantidade de oxigênio nessa mistura.
mais, o que é? Ó, o 21 está aqui, ó. Depois ele dá a massa molar do nitrogênio, que vai ser 28 gramas. 28 gramas vezes 78 sobre 100, que é a quantidade de nitrogênio nessa mistura. Aqui dá 1% de argônio. E a massa molar do argônio é 40. Mais 40. Vamos fazer essa conta aqui. 32 vezes 21 mais 28 vezes 78 mais 40 dividido por 100 vai dar 28,96. Beleza. Encontramos essa massa, o valor dessa massa. Agora precisamos calcular a densidade. Como é que a gente vai fazer para calcular a densidade? A densidade, para a gente, ó, a fórmula está aqui em cima. A gente deduziu a fórmula. Ela está aqui. Vamos fazer o cálculo da densidade na situação A e na situação B. Aqui, ó, eu escrevi um código para fazer essas contas para mim. Só que vamos fazer na mão primeiro e testar depois no código para ver a resposta. Aqui, ó. Densidade na situação A. Chamar de ρA. Como é que você calcula a densidade? A pressão vezes a massa molar dividido pela constante universal dos gases vezes a temperatura. Na situação A, está na condição natural, CNTP, né? Condições naturais de pressão e temperatura. Então é 1 atm vezes a massa molar, que deu 28, é isso mesmo? 28 é 29. 28,96. 28,96 dividido pela constante universal dos gases, que é 0,082, vezes a temperatura. A temperatura da CNTP é 0 graus Celsius. Transformando para Kelvin, vai dar 273 Kelvin. Então, isso aqui para a gente vai dar 28,96 dividido por 0,082 vai dar aproximadamente 1,29 gramas por litro. Agora vamos calcular a densidade na situação B. Mesma coisa. Pressão vezes massa aparente dividido por R vezes T. A pressão que ele deu para a gente aqui foi de 641. Vezes a unidade vezes 28,96 dividido pela constante universal dos gases, que vai dar 62,3 vezes a temperatura. Ele deu que é 21 graus Celsius, vamos transformar ela para Kelvin. Temperatura Kelvin vai ficar igual a 273 mais 21. Isso é 294. 294. Por que eu estou usando a constante universal agora diferente da anterior? A anterior é 0,082, agora eu estou usando 62,3. Porque a pressão está em atm, né? É 641 atm. Ou eu transformaria essa pressão, 641 está em milímetros de mercúrio. Eu poderia transformar milímetros de mercúrio para atm, ou então modificar a constante universal dos gases. Eu modifiquei a constante universal dos gases. E que todas essas modificações estão feitas em um vídeo que está presente no meu canal. Então, ó, isso aqui vai resolvendo essa conta, isso aqui vai dar aproximadamente quanto? 641 vezes 28,96
dividido por 62,3 dividido por 294. Isso vai dar aproximadamente 1,00 gramas por litro.